Poucas pessoas discordariam a respeito da definição de que comunismo, socialismo, fascismo e nazismo são ideologias. Mas e a democracia pode também ser assumida como uma ideologia? Existiria algo como um democratismo, por exemplo? Os seres humanos sempre se viram em torno da necessidade de se organizarem socialmente. A família é certamente uma célula fundamental nessa organização. Quando falamos de organização social, logo somos lembrados das diversas instituições que existem, como empresas, escolas, igrejas, partidos, estados e assim por diante. Falar em organização social e em instituições logo nos levará à pergunta pela autoridade. Quem exerce a autoridade? Quem tem legitimidade para exercer a autoridade nessas instituições? Qual seria a base dessa autoridade? O filósofo americano Roy Clauser coloca essa questão nas seguintes palavras: por qual autoridade uma pessoa, ou um grupo delas, produz leis que dizem aos outros o que elas podem e não podem fazer e qual é a origem de tal autoridade? O que se nota, especialmente no mundo ocidental, é que essa autoridade se fundamenta em alguma função da natureza humana. No caso, a democracia parece surgir, então, de uma realidade que aponta a vontade humana como fonte de autoridade. A autoridade, assim, reside na vontade da maioria. E aqui surge um primeiro e sério problema. A instituição que comumente é caracterizado como derivando a sua autoridade da vontade da maioria é o Estado, especialmente o Estado democrático. Daí, muitos concluem, o Estado é a instituição cuja autoridade está acima de todas as outras. O Estado pode, dessa forma, acabar assumindo um papel autoritário e até mesmo totalitário. Todas as demais instituições e formas de organização social acabam sendo vistas como partes do Estado e não ao lado do Estado. Em outras palavras, se o Estado é detentor de toda a autoridade, então todos os outros grupos estão sob a autoridade desse Estado. O problema é que isso acaba se desenvolvendo para um Estado totalitário que reivindica autoridade sobre todos os aspectos da vida humana. E aqui é importante salientar que nenhuma alternativa em busca de uma autoridade em qualquer outro aspecto da natureza humana se sairia melhor. A única saída seria o reconhecimento de uma multiplicidade de autoridades em cada esfera da sociedade e suas variadas instituições e organizações. Família, igreja, empresa, Estado, etc., seriam diferentes organizações com autoridades próprias, legítimas, que devem ser reconhecidas e respeitadas para evitar que o ser humano venha a usurpar um papel que não lhe cabe. De um ponto de vista bíblico-cristão, toda a autoridade reside em Deus. Em Deus reside toda a origem e autoridade. Assim, nas palavras de Roy Clauser, nenhum grupo, nenhum indivíduo, incluindo a vontade da maioria, é a fonte ou o criador da autoridade. Humanos não criam autoridade, elas são investidos dela. Nenhum ser humano deriva a autoridade de si mesmo. Alguém pode ser investido de autoridade, bem como, caso assim entenda, poderá ser destituído. Este aqui não é um espaço para desenvolvermos com mais detalhes toda uma teoria de esferas sociais e como se dá a autoridade numa visão pluralista. Nosso objetivo consiste em chamar a atenção para o fato de que a democracia, enquanto modelo aplicado ao Estado, não deveria ser tomado como um todo abrangente, adequado a toda e qualquer organização. A simples definição de escolhas com base na autoridade da vontade da maioria pode gerar graves problemas se aplicado em empresas, famílias, escolas ou igrejas. O simples fato também de votar não assegura a ninguém direitos ou liberdades, seja em qual organização for, inclusive o Estado. Toda autoridade deve ser vista como limitada por princípio. Do contrário, não importa se estamos falando aqui de um único indivíduo ou de um grupo majoritário, ainda estaremos à mercê de uma tirania. Claro, nós precisamos de Estado, sim, porém sempre um Estado limitado. Caso você se interesse em aprofundar essa questão das esferas de soberania e da autoridade numa sociedade plural, vou deixar na descrição abaixo o link de algumas obras que servem de introdução e também de aprofundamento.
Refiro-me aqui a autores como Abraham Kuyper, Hermann Doivert, Roy Clauser, Kausvik e David Koyzis. É muito importante se apropriar melhor da discussão para não ser levado por críticas levianas e entendimentos equivocados que confundem as coisas. Falar que apenas Deus possui a autoridade suprema não significa defender algum tipo de teocracia, algum retorno à Idade Média, como erroneamente alguns podem confundir. Eu lembro a chamada Idade Média aqui por causa da disputa da autoridade entre a Igreja e o Estado e como os reformadores lá no século XVI não chegaram a tomar partido por um deles nessa questão. Mas essa também é matéria de aprofundamento para um outro momento. O que é democracia? O que é o Estado? Resumindo, poderíamos dizer que a instituição do Estado é uma comunidade política organizada sob um governo. Muitos definiriam assim a democracia como uma forma de governo. Em seu livro Visões e Ilusões Políticas, o cientista político David Koyzis afirma que a democracia valoriza a comunidade. No entanto, degenerou em algo que se aproxima de puro majoritarismo, deixando pouco espaço efetivo para a existência de comunidades potencialmente dissidentes e desconfiando de qualquer coisa que possa minar a lealdade ao povo democrático. Assim, virtudes públicas necessárias ao bom funcionamento de um sistema político participativo numa democracia pode acabar perdido. A democracia pode, inclusive, apresentar tendências totalitárias, diminuindo a tolerância de um pluralismo genuíno. Toda essa conversa a respeito de ideologias leva a perguntas sobre como um cristão encara uma ideologia. O que é, afinal de contas, uma ideologia? Vários pensadores cristãos concordam que uma ideologia reúne as características daquilo que chamaríamos de idolatria. David Koyzis defende que, do ponto de vista bíblico, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação, fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. Mediante essa colocação, relembremos aqui a definição de ideologia que nos é apresentada pela filósofa Hannah Arendt. A ideologia difere da simples opinião na medida em que se pretende detentora da chave da história e em que julga poder apresentar a solução dos enigmas do universo e dominar o conhecimento íntimo das leis universais ocultas que supostamente regem a natureza e o homem. Tal pensamento parece muito com o que os cristãos definem e compreendem por ídolo. Ideologias assim são os ismos que podem explicar a contento dos seus aderentes toda e qualquer ocorrência a partir de uma única premissa, declara Arendt em sua obra. Koyzis complementa dizendo que a ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. Ora, não parece difícil concordar que os aderentes mais entusiasmados de uma ideologia realmente acreditam que sua crença ideológica seja capaz de salvar o mundo ou de produzir algo próximo de um verdadeiro paraíso na Terra. Chama a atenção, por exemplo, como pessoas tomadas por uma paixão ideológica são capazes de coisas das mais radicais em nome daquilo que acreditam e defendem. Isso talvez faça sentido na medida em que os discípulos das ideologias frequentemente desejam impor às complexidades da realidade social sua própria concepção simplista de uma ordem social monolítica. Alguns autores concordam, assim, que as ideologias possuem uma tendência totalitária, pois elas procuram eliminar os diferentes interesses e moldar as pessoas conforme uma ideia única. Não parece exagero, portanto, admitir que as ideologias possuem, sim, um caráter religioso, sendo admitidas e defendidas como verdadeiras crenças a respeito da realidade. Na tradição cristã, a idolatria é extremamente grave. Não se trata de apenas mais um pecado, mas do pecado que substitui Deus por qualquer outra coisa. Sendo assim, a idolatria é a origem de todos os outros pecados. Como seres sociais que somos, a idolatria acaba gerando consequências práticas na vida comunitária. Quando falamos de ideologia e as queremos chamar pelo nome, é importante que tenhamos claro alguns critérios. E eu estarei aqui adotando os critérios que David Koyzis assume para poder falar das ideologias como idolatria. Além do que já dissemos aqui sobre a semelhança de ideologias e idolatria no conceito, Koyzis acrescenta que as ideologias pressupõem uma história básica que vê os seres humanos buscando efetuar a própria salvação e estendê-la para o resto do mundo, em geral pela via da política
ou mesmo meios violentos. Então, aqui é a narrativa que cada ideologia assume. Os cristãos têm nas Escrituras uma narrativa que compreende a origem de todas as coisas, a queda e uma redenção. Logo, a idolatria, e no caso aqui as ideologias, oferecem as suas próprias versões de um plano de redenção. No caso, uma narrativa pseudo-redentora. O discurso de falsos messias prometendo salvação, um mundo novo, uma utopia, um paraíso na terra. Para apresentar uma narrativa convincente, necessitará apresentar também a sua fonte e a sua explicação para o mal no mundo. Esse mal geralmente será identificado com algum aspecto identificado dentro deste mundo. E aqui teremos mais um problema, pois o cristianismo não identifica o mal simplesmente como possível de ser tomado a partir de um aspecto da criação. Temos, portanto, uma narrativa fundamentalmente equivocada da realidade quando o mal é identificado dessa maneira, levando a respostas e esperanças baseadas em premissas falsas. Nas palavras de Coises, uma vez que os seguidores das ideologias não veem o mundo como pertencente a Deus, mas sim à humanidade, acabam entendendo mal o caráter do mundo de forma bastante básica. Seguindo, então, esse raciocínio, veremos, por exemplo, que o conservadorismo pode acabar vendo a mudança, a simples mudança, como a fonte do mal, ou no caso do socialismo, que culpa tudo de ruim no mundo ao capitalismo. Mas aí, de novo, voltamos à nossa questão. E a democracia reúne características de narrativa redentora para ser caracterizada como uma ideologia? Antes de prosseguirmos, vamos repassar aí os critérios que identificam uma ideologia com a idolatria, conforme a tese de David Coises. Primeiro, as ideologias são inevitavelmente religiosas. A ideologia como idolatria. Segundo, as ideologias deificam algo dentro da criação de Deus. Apresentam uma soteriologia própria. As ideologias localizam a fonte do mal na criação. É o dualismo gnóstico. As ideologias têm uma visão distorcida do mundo. Nas ideologias, os objetivos suplantam os princípios, os fins justificam os meios. A pergunta agora é se a democracia apresenta essas características que nos permitem enquadrá-la como uma ideologia. Será que a democracia se enquadra nesses critérios? Pode a democracia assumir o caráter de uma religião idólatra? Muitos talvez respondam não, de imediato. A democracia costuma ser vista como uma mera forma de governo. Sim, a democracia é uma forma de governo, talvez a menos pior que já tenha sido inventada. Winston Churchill, estadista que foi o primeiro-ministro do Reino Unido, teria dito que ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Quando é que, então, a democracia pode assumir um caráter ideológico? Nós sabemos que a democracia se define basicamente no direito das pessoas, dos cidadãos de um país, a votar, a ocupar cargos públicos e a discutir abertamente os assuntos do dia a dia relacionados à sua nação, relacionados ao Estado. É dar voz e vez ao povo. E onde está o problema? O problema está em atribuir infalibilidade a essa voz popular. O problema é considerar que, pelo fato de se dar voz à maioria, isso garantiria sempre as melhores decisões. Nas palavras de David Coises, onde quer que se alegue que uma política pública é correta simplesmente porque a maioria a apoia, vemos que a democracia já se tornou um democratismo, uma ideologia genuína, sujeita tanto às distorções quanto aos elementos positivos desse tipo de fenômeno. E quando a palavra democracia se torna quase sagrada, quando não se admite mais qualquer questionamento, e quando toda e qualquer crítica, manifestação, discordância passa a ser visto como um ataque à democracia? Será que a democracia já teria se degenerado num verdadeiro ídolo para alguns? Existe uma curiosidade aqui que é ignorada por muitas pessoas. A democracia quase sempre foi vista com muita desconfiança e crítica ao longo da história. Somente no século XX, portanto, bem recentemente, é que a democracia passa a ser tomada como algo totalmente positivo. O sistema de democracia ganha força especialmente
com a superação dos fracassados sistemas comunistas em vários países do mundo. O problema é que a democracia, como uma estrutura, uma opção de governo, logo pode assumir características de crença e ser assim adotada dessa forma, ser assumida, defendida dessa maneira. É comum a utilização de palavras com o ismo para se referir a uma ideologia. Tanto David Quaid como Hannah Arendt expõem isso em seus textos. Nacionalismo, socialismo, comunismo e etc. Dentro dessa lógica, a democracia se degenera num democratismo. Não há dúvidas de que a democracia representa um avanço no processo democrático naquilo que se refere à estruturação de governos. Há, portanto, repito, enquanto estrutura, vários benefícios e pontos positivos. Como disse Churchill, é a pior forma de governo, mas todas as outras formas são ainda piores. Enfim, é o que temos para hoje. Afinal de contas, o que seria o Estado se não a comunidade dos cidadãos e dos governantes chamados por Deus para promover a justiça pública? Sendo assim, nada mais adequado do que chamar as pessoas dentro dessa grande comunidade à responsabilidade. A democracia também ajuda a colocar freios ao ser humano que assume postos de autoridade. Como cristãos, acreditamos que o ser humano é caído, sujeito ao pecado. Isso torna a democracia, que prevê freios aos abusos, um sistema interessante. C.S. Lewis já teria dito: "Sou democrata por acreditar na queda do homem." Um autor brasileiro também parece ter notado isso, embora o expresse de uma maneira tupiniquim um tanto grosseira. Para o dramaturgo Nelson Rodrigues, a maior desgraça da democracia é que ela traz à tona a força numérica dos idiotas, que são a maioria da humanidade. Se nós substituirmos a palavra idiota por pecadores e lembrarmos de Romanos 3:23, então faz sentido. Não é razoável confiar qualquer poder absoluto a seres humanos com inclinações depravadas. Bem, existe uma ampla discussão em torno das complexidades envolvendo a democracia como sistema ou estrutura de governo. Não cabe a nós revisar toda essa ampla discussão aqui. Vamos nos manter em nosso propósito. Seria a democracia passível de se degenerar num democratismo? É possível que a democracia assuma um caráter idólatra à semelhança das ideologias? Para que a resposta seja positiva, ela teria que atender aos critérios que já apresentamos, agindo como uma narrativa. Não parece muito difícil encontrar quem defenda o princípio democrático como um ideal adequado a ser aplicado em todas as instituições e esferas da realidade humana. Quando isso acontece, já estamos diante de uma tendência totalitária que tem por trás a democracia como uma crença de potencial idólatra. A narrativa democrática ou democraticista pode começar com a história nos revelando uma população primitiva na origem. As coisas evoluem, com a filosofia entendendo a importância de um governo a partir de uma elite esclarecida, depois evoluem, vão adiante com a expansão do direito das pessoas a participarem, especialmente por meio do voto, e finalmente se chega à democracia moderna com o chamado sufrágio universal, que consiste no direito de votar e ser votado, independentemente de fatores sociais, de alfabetização, classe, renda, etnia ou sexo. O ideal a ser atingido é uma verdadeira forma de vida democrático. Com isso, não apenas o Estado assume a democracia como estrutura de governo, mas o ideal é que a democracia seja aplicada também em todas as demais instituições da sociedade. A verdadeira imposição dos princípios democráticos para todas as esferas da realidade e na tomada de decisões e definições de lideranças nas mais variadas instituições é um sintoma de que a democracia se degenerou em democratismo. Quando isso acontece, a tendência é esperar demais da democracia, atribuindo a ela poderes quase salvíficos para resolver todos os problemas. Será mesmo que se deveria adotar o princípio democrático em todas as decisões e escolhas, nas igrejas, por exemplo, nas denominações cristãs? Seria positivo que também nas empresas as decisões passassem pelo voto e decisão da maioria? Como seria uma democracia nas decisões dentro de uma família? Seria a democracia o melhor instrumento para definir decisões econômicas? Quando falamos de economia, talvez o democratismo se torne interessante aliada a outra ideologia como o socialismo, sob o pretexto de democratizar os meios de produção e regular a indústria. Enfim, já temos aqui elementos suficientes para dizer que sim, a democracia, quando tomada como princípio geral, pode se tornar uma crença idólatra e totalitarista.
Os adeptos do democratismo tendem a ver toda instituição que não adota a democracia como autoritárias e reacionárias. Uma característica dos adeptos de uma ideologia é demonizar quem não se adequa e concorda com eles. Nesse caso, como diria Milor Fernandes, democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Como vimos, existe legitimidade em dar vez e voz às pessoas. A democracia é, de todas as opções ruins, a melhor entre as estruturas para um governo de Estado. A democracia precisa encarar uma tensão interna, uma vez que as pessoas sobre as quais deposita sua confiança não é infalível e nem imune aos abusos. Em sua busca por decisões pelo voto na participação popular igualitária, tende a desprezar e identificar o mal em toda forma de autoridade nas instituições que não adotam seus princípios democráticos. Ao fazer valer a vontade da maioria, não se garante e nem se faz justiça a todos. O desafio é seguir, na medida do possível, preservando sim e aperfeiçoando a democracia, mas desde que reconhecida como melhor entre as piores opções de estrutura de governo, pois no final se tratará sempre de um instrumento sujeito a seres humanos falíveis, pecadores, propensos a buscarem prevalecer sobre os demais. Quem está de pé, cuide para que não caia. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.